Retornamos. Então, doutor Luiz, nas desapropriações por utilidade pública, quais são as etapas dos serviços periciais? Laudo prévio e laudo definitivo. Muito bem. Assim como nas varas cíveis, o juiz saneia o processo, nomeia o perito de confiança, o perito oficial, não é? E ele vai, hoje, nos dias de hoje, ele vai fazer inicialmente um laudo prévio provisório. Para quê? Para poder, a parte expropriada, poder levantar 80% daquilo que está depositado. Né? Agora, se o laudo dele disser que o valor do imóvel, que foi avaliado inicialmente pelo órgão expropriante, ele é um valor maior, ela tem que complementar esse valor e aí permite levantar esse valor complementar também 80% do total. Né? No passado, não funcionava bem assim. Né? Você tinha o perito nomeado, ele iria fazer uma avaliação já definitiva e que depois isso caía nos precatórios e a demora era muito grande. E os precatórios demoravam muito, né? Demoravam muito. Daí houve uma alteração, né, na lei, em que o poder expropriante é obrigado a depositar e ter empenhado esse valor para poder fazer a desapropriação por utilidade pública e permite-se que se levante 80% do valor do imóvel. Né? Originalmente, esse laudo provisório, né, ele era bem resumido. Sim. Ele era bem resumido. A gente era nomeado em uma, duas laudas, a gente fazia os cálculos à parte e apresentava para o juízo quanto valia. Guardava até as fotos, fazia a vistoria, levantava o imóvel e tudo, para o juiz dar também a emissão de posse, porque sem esse laudo não se dá a emissão de posse do imóvel. E depois é que vai vir os quesitos e o laudo definitivo. Certo. Né? Mas hoje em dia... Mas a máxima aí é a seguinte, é que com esse depósito, não é, a parte já levantava 50%, é isso? 80%. 80%. Ótimo. Hoje o que acontece? Esse laudo provisório acaba tendo laudos de manifestação, tanto dos assistentes, dos expropriados, quanto do expropriante, há divergências. Sim. E acaba se transformando num laudo definitivo. E aquela ideia de ser ligeiro, rápido, para a pessoa expropriada, o cidadão que foi expropriado, poder receber esses 80% para poder repor aquilo, né? Porque na desapropriação a avaliação é a avaliação de justo valor, de reposição, justo valor de reposição. Sim. Muitas vezes ele não é bem o valor de mercado. Né? Muitas vezes ele até... É aquém? Não, acima. Acima. Muitas vezes é acima, porque você vai repor aquilo que a pessoa está perdendo para ela poder comprar ali mais na frente, até naquele próprio local, né? Um outro imóvel. Quer dizer, então, que há uma certa vantagem na desapropriação para aquele... Em termos, porque aí é uma questão de discutir o que é valor de uso, valor de troca. Isso é uma coisa muito longa para esse entendimento, né? Porque você pode ter um valor de troca, que é o valor de mercado, de um determinado imóvel, que não é o valor para aquele que usa, o valor de uso dele, né? Tem até um caso que eu fiz muito curioso. Então conte. É um caso curioso que houve aqui na época do metrô, aqui na Moca. Né? Nós tínhamos uma fábrica de bolacha. Eu fui nomeado perito para desapropriar esta fábrica de bolacha. Ela era um Z. Sim. Ela tinha duas frentes, uma para cada rua. Né? Formava um Z. E a linha de produção da bolacha entrava a farinha numa ponta e saía embalada a bolacha na outra frente. E para o proprietário daquele imóvel, valia muito ele ter comprado para formar o Z os fundos de outros lotes
Porque esses lotes ali no Brás eram lotes com grande profundidade. Sim. O que um metro quadrado médio cai por causa de ter muita profundidade. Mas para ele, aqueles fundos tinha valor, porque ele precisava, para o uso dele, de uma fábrica de bolacha, porque lineara o layout dele. Né? Não sei se aqueles que conhecem uma fábrica de bolacha sabem como é que a linha de produção caminha. Né? Então, eu tomei muito esse cuidado. O terreno como um todo, essa união desses terrenos todos, estavam integralmente ocupados. Então, havia até uma super ocupação do terreno. Então, ele tinha um plus a mais, inclusive, por essa super ocupação, que ia além do que a lei do zoneamento já atualizada, não da época com que ele fez essas obras, mas a atualizada, ela não permitia, e ele tinha esse plus a mais. Então, o perito tem que ver, observar isso nesse momento de avaliar. Ele tem que ver esse plus a mais. Seria, então, a consciência do perito que ele coloca naquela questão que lhe é apresentado. Sim, não é? Sim, exatamente. Muito bem. Exatamente. Agora, hoje uma outra questão, né, nós temos a Cajufa, que é o Centro de Apoio aos Juízes das Varas da Fazenda Pública, de São Paulo, aqui da capital, né, e que os juízes nomeiam uma comissão de peritos para essas desapropriações de massa, né, para evitar grandes controvérsias, grandes divergências de valores, deve-se formar comissões de valores. Né? Quando surgiu aqui em São Paulo as primeiras desapropriações de massa, que foi aqui a Rubem Berta, historicamente, da Rubem Berta eu não participei, mas eu já peguei o Mendes Caldeira, eu peguei o Martinelli, né? Mas você peguei várias desapropriações de fundo de vale, as avenidas de fundo de vale, né? Foi as canalizações de córregos. Né? Então, essas desapropriações que são lineares e que abrangem grande massa de imóveis, a necessidade das comissões de valores, para se evitar exatamente grandes divergências de valores. Você que é um notável engenheiro, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque está aqui em São Paulo, está ocorrendo agora uma dúvida no tal do minhocão. Sabe, o minhocão. Sim. Os parlamentares reunidos não sabem se querem destruir, ou seja, colocar abaixo aquele monumento que facilita muito o trânsito de São Paulo, ou se eles querem fazer uma área de lazer. O que você pensa disso? Veja, eu acompanho desde que se construiu o Minhocão, né, o elevado Costa e Silva, ele sempre foi polêmico. Eu uso ele muito, particularmente. Eu sou meio suspeito porque eu uso muito o Minhocão. Não, mas 2 a 4 vezes, facilita muito. Então, para se tirar o Minhocão dali, ele não resta dúvida que ele trouxe um prejuízo para aquela região. Né? Aqueles imóveis limítrofes ao Minhocão, eles tiveram uma desvalorização. Me lembro até que começou a ter ações, na época, para indenizar essas desvalorizações. Lembro de vários colegas que participaram dessas avaliações, né, ganharam em primeira instância, mas isso acabaram perdendo em instância superior. Né? Veja, para você retirar, falando como engenheiro, a questão viária, para retirar aquele minhocão dali, nós temos que ter uma alternativa. Vamos ter que ter uma avenida paralela, talvez aquela paralela da Barra Funda, que se fala que... Só que eles têm que concluir aquela obra lá para poder tirar. Eu estive agora em julho com minha filha que estuda arquitetura, em Nova York. Sim. E nós fomos lá visitar o Highline, que é um minhocão de trem, que transportava a carga ali do porto. Né? E aquilo acabou sendo desativado e virou
um elefante branco ali, desculpa a expressão, mas é isso, virou um elefante branco ali para a cidade de Nova York. E um grupo de jovens arquitetos acabaram fazendo um belo projeto de aproveitamento paisagístico e de lazer ali para aquele Highline, fantástico. Eu acho que o Minhocão poderia... Bom, mas espera um pouco. Essa sua comparação é genial. É. Lá aconteceu que essa parte, ela era, como você disse, um elefante branco. Era um elefante branco ali. Mas aqui não. O Minhocão, ele tem uma utilidade. Ele tem uma utilidade. Não tenha dúvida. Mas se eles conseguirem um outro sistema... Mas não vão conseguir. Vai ter que desapropriar, vai ter que alargar. E eu acho que o Minhocão poderia se transformar exatamente numa área de lazer. Seria uma coisa muito interessante. Mas isso se tivesse uma alternativa. Ah, sim, tem que ter alternativa. Mas porque nós não temos alternativa. Veja, fim de semana, quando se fecha o Minhocão, em determinados horários há um congestionamento. Há um congestionamento porque passa... Sim. Depois das 9h30, fechou, começa a congestionar o pela Rua das Palmeiras. Tudo ali fica congestionado. Pela Avenida São João. Eu sempre fui daquela região e acompanho aquilo. Realmente, ele é um facilitador desse trânsito, apesar dele já estar altamente congestionado, né? Ele já está superado, não tenha dúvida, pelo volume de tráfego. Bom, muito bom. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu tenho outras perguntas a fazer a você. Pois não. O laudo pericial, então, deve ser fundamentado, já que há observação de quesitos formulados pelas partes, é isso? Correto. A fundamentação é essencial. Essencial. E eu gosto até de recomendar o seguinte, aos senhores patronos das partes, ouçam seus assistentes para que os quesitos tenham a sua conotação profundamente técnica, que isso ajuda muito o perito judicial, porque muitas vezes, lógico, o advogado ele não é especializado em engenharia, muitas vezes ele quer fazer a pergunta e não consegue, acaba isso até prejudicando a perícia. Então, ouçam primeiro... Perguntas longas, né? Desnecessárias. Quer que o perito acabe virando até o juiz, julgando a sentença, invertem o papel, né? Chegam a fazer perguntas até ingênuas assim, e o réu é culpado? O perito não pode, está extrapolando completamente a função do perito, ele tem que se limitar à parte técnica, meu Deus do céu. A sua avaliação é exatamente aquela da questão técnica. Exato, está limitado isso. Muito bem. Agora, quando ocorre uma... Porque você sabe perfeitamente o que significa a irregularidade. Quando ocorre num laudo técnico, não é, uma fundamentação sucinta e resumida, não é, esta pode ser considerada irregular? O laudo, a rigor, ele tem que ser conclusivo. Não tem Mas você entendeu a pergunta. Quando a descrição é sucinta e resumida. Mas a própria lei prevê isso. Se o laudo não estiver claro, estiver obscuro, não transmitir o linguajar do engenheiro, o engenheiro perito que se especializa nisso, ele precisa tomar muito cuidado. Você pode falar no linguajar engenheirês, digamos, técnico, mas ele tem que saber transformar aquilo num linguajar entendível para o leigo. Claro. Para aquele que não conhece a matéria. Simplificação. Simplificação. Ele tem que ter essa habilidade para trazer esta forma de se expressar, de se comunicar com os não técnicos, explicando o que está ocorrendo, que a perícia é causa, efeito e origem, para se apurar a responsabilidade, não é? Então, você tem que ter sempre em mente isso, causa, efeito e origem, e deixar bem claro quais são as origens para o julgador, para os patrões da parte, analisarem a apuração da responsabilidade. Certo. Isso é muito sério. Muito bem. Então, há possibilidades das partes contratarem peritos particulares, você já falou a respeito. Olha, mas eu gostaria que você se estendesse um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu recomendo, inclusive, aos patronos das partes, antes de entrarem com uma ação, chamem administrativamente um profissional ou um perito, diga, olha, eu estou com um cliente assim com um determinado problema, né?
Será que cabe, ele tem razão? Não. Você poderia fazer um estudo, um laudo, um parecer sobre isso para ele poder instruir a inicial. Eu acho que toda a ação que vai envolver engenharia, problemas construtivos ou mesmo até avaliações renovatórias, deve ter um laudo de instrução para a parte saber onde ele vai caminhar. Então você sugere que antes de ingressar com uma ação no judiciário, a necessidade de consultar um técnico Exatamente. para formalizar a peça inicial. Exatamente. Eu tenho Olha, senhores advogados, os senhores que estão assistindo, a ideia é boa. A ideia é boa. Por quê? Porque feito isso, nós vamos então ajudar o Poder Judiciário, no tocante até à morosidade. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu tenho muitos advogados que são clientes meus, eles agem dessa forma. Eles me chamam inicialmente, engenheiro Prost, está acontecendo isso com ele. Me manda tudo aqui. Aí me mandam as peças técnicas, vou lá, faço a vistoria, faço um laudo e um parecer para poder de instrução de uma inicial. Isso facilita se cabe a ou jurisdição. não mover essa ação. Isso facilita a jurisdição. Exato. Porque o técnico, você é técnico. Exatamente. Você sabe por onde caminhar, não é? E às vezes fica difícil a jurisdição entender o que a parte quer. Exatamente. Exatamente. Muito bem, isso é muito bom, viu? Eu tenho mais umas perguntas a você. Eu vou me apressar um pouquinho, porque eu já estou chegando no ponto que eu não gosto de finalizar o programa, porque essas informações são preciosíssimas para o telespectador. Geralmente a jurisdição competente absorve os fundamentos da perícia? Geralmente Eles absorvem os fundamentos da perícia? Porque o juiz pode afastar a conclusão da perícia e decidir de outra maneira. Sim, isso Nós já falamos, mas eu gostaria do juiz. que ficasse claro isso. Isso não tem Isso dúvida. É não, ele é do juiz. Isso aí o juiz não pode. Ele não está restrito a uma decisão em função da perícia. Ele pode ter a convicção para dar sua decisão fora do que... Ele pode pegar o laudo do perito oficial dele e acatar de um assistente. Muito bem. Na manifestação de um assistente, ou parte de um assistente e do oficial, ou ir pelo oficial, ou não ir por nenhum dos três. E se houver, só uma coisa, se houver muita dúvida, o laudo inconclusivo, um laudo mal feito, obscuro, o juiz tem o direito de pedir, as partes e o juiz, todos têm o direito de pedir uma segunda perícia. Segundo perito, que não anula a primeira perícia, tenhamos a segunda perícia que pode ou não corroborar a primeira perícia. Certo. E ele tem duas peças técnicas na mão para poder fazer o seu julgamento final. Muito bem. Isso a lei garante. Muito bem. As ações civis públicas ambientais têm tido alguma remuneração prévia para custear os serviços periciais? A Lei 7.347/85. Exatamente. Essa é uma luta minha. Então a palavra está com você. Eu venho lutando contra isso, porque como eu tenho mestrado em meio ambiente, muitos juízes têm me nomeado em ações civis públicas ambientais, né? E o que ocorre? Quando se fez a lei que rege essas ações civis públicas ambientais, né? Essa lei é do tempo do presidente Sarney, né? Tinha o determinado artigo 18 que não se falava na questão de poder ou não remunerar, inclusive custear as despesas para a elaboração do Eu tenho aqui a redação do artigo 18 e eu quero descrever esta lei para que o telespectador entenda melhor. O artigo 18 diz: nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Exatamente. Essa é a redação do artigo 18. Exatamente. Isso foi tirado depois do tempo do presidente Collor, quando foi feito o Código do Consumidor. Sim. Isso vem do Código do Consumidor, foi enxertado aí. Certo. Isto acabou emperrando as perícias ambientais. Veja,
eu acabei fazendo um estudo disso aqui e eu acabei descobrindo uma inconstitucionalidade. É uma matéria que eu queria depois até, se possível, num outro programa. No outro programa a gente faz. A gente levantar isto aqui, porque há uma intervenção entre os poderes aí. O executivo intervindo dentro do poder judiciário. Porque o perito fica com as mãos amarradas. Ele tem o Ministério Público com laudos feitos por órgãos de poder de polícia ambiental, área administrativa. O acusado, o réu, tem laudos feitos por outros laboratórios. Sim. Contradizendo o do poder executivo, de poder de polícia. O perito judicial é o poder judiciário, ele tem que ser independente. Sim. Ele teria que ter o laudo próprio dele. Como a lei não permite adiantar despesa nenhuma, ele fica à mercê disto aqui. Como resolver? Nós temos casos práticos aqui. O caso de Mauá, ainda estava falando com uma desembargadora que cuida disso. Sim. Muita amiga minha disse, eu estou com um problema aqui. Não se arruma perito para resolver o caso de Mauá. Não sei como é que está hoje. Isso há uns tempos atrás, estava conversando com ela, estava parada essa ação. Agora mesmo saiu, coisa de uns 6 meses atrás, uma questão aqui em Volta Redonda, Resende, em que, na época que a empresa cedeu aquele terreno para os operários, para poder fazer um conjunto habitacional, ali era um depósito de resíduos industriais. Sim. Fizeram laudos ambientais que não condenavam a área. Né? Isso saiu na mídia aí, há uns tempos atrás. E agora o Ministério Público entrou com laudos dizendo que aquilo é nocivo. Muito bem. Então eu queria que você, em uma única palavra, me dissesse o seguinte. Você desaprova, então, esse artigo 18, que coarta, não é, a liberdade do perito. É isso? Totalmente. Muito bem. Totalmente. Então, eu gostaria que você apresentasse, por gentileza, meu caro doutor Luiz, as suas considerações finais, porque, lamentavelmente, como eu disse, eu tenho que encerrar o programa. Pois não. Eu quero primeiro agradecer a emissora, ao ilustre desembargador. Muito obrigado. Pelo convite, de eu poder me externar, me manifestar a minha experiência que eu tive de vida nas áreas de perícia, de engenharia. Aqui eu exerci dessa forma a engenharia, estou muito satisfeito, muito realizado na minha vida, né? Continuo exercendo e procurem entender um pouco mais os peritos e a perícia. Eu peço muito isto por parte do poder executivo, legislativo e judiciário, de todos os poderes. Né? Muitas vezes o perito é mal entendido, né? E eu acho que a nossa função é primordial de trazer a verdade para dentro do litígio. Muito bem. Muito obrigado. Doutor Luiz, Direito e Justiça em Foco agradece bastante a sua presença aqui, porque elucidou, tenho certeza absoluta, esta parte importante do processo, que é a perícia. Eu fico muito grato e espero que o senhor retorne para abordarmos novamente outros assuntos até, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat.